Fala pessoal, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estou aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler aqui, o nosso livro de Romanos, amém? Esse livro que é fantástico, tá bom? Aqui, se você for ler aqui comigo, tem uma breve introdução. Você pode tirar print, parar um pouco o vídeo, dar uma olhada aqui, tá bom? Sobre a Epístola de Romanos, aqui tudo completinho. Você pode pausar esse vídeo aqui a hora que você quiser e pegar e ler isso aqui, tá bom? Lembrando que eu estou utilizando o aplicativo da Logos Bible, eu deixo ele mais no canto, então você não vê o nome ali, mas esse aplicativo que eu uso é o Logos Bible, tá? Software bíblico. E no celular eu consigo ver ele em grego, tá? Eu consigo ver tudo que eu estou lendo em grego. Talvez algumas coisas devem ser compradas, mas você consegue ler os textos direto do original e ir traduzindo lá, ver qual que é a palavra e tudo mais. É muito bom esse aplicativo aqui, tá bom? Mas eu só quero ler, tá bom? Eu quero ler em português porque eu não falo hebraico e grego ainda, né? Em nome de Jesus, quando eu fazer teologia, faculdade, eu quero aprender mais sobre hebraico e grego, amém? E é isso, eu quero ser doutor nisso aqui, meu irmão, porque isso aqui é vida, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos hoje aqui. Então você pode parar tudo isso aqui e lendo com calma. Aqui tem a outra parte aqui, né? Nessa parte final aqui, tá bom? E agora vamos ler o esquema do conteúdo, né? Então, o prefácio e saudação, capítulo 1. Eu vou só ler os temas, mas você pode ler depois os capítulos depois, tá bom? Então, todos precisam de salvação. O gentio, os judeus, todos têm culpa. Deus salva as pessoas por meio da fé, o exemplo de Abraão, a nova vida em união com Cristo, justificados por Deus, livres do poder do pecado, livres do domínio da lei, livres pelo poder do Espírito Santo, vitória por meio de Jesus Cristo, o povo de Israel no plano de Deus, a vida cristã na igreja, no mundo, os fortes e os fracos na fé. Conclusão: saudações e oração de louvor. Lembrando, quando falo aqui, dessa questão do domínio da lei aqui, não é que a lei, em forma de prática, acabou toda a lei, porque nós mudamos de aliança. Ela acaba no sentido de cerimonial da coisa, né? A gente não tem mais hoje como gentios cumprir a lei cerimonial. Nós temos hoje os referenciais morais que a Bíblia fala. Nós temos coisas que são mais referência, bom? E pessoalmente eu penso que seja mais referência e não um mandamento em si. E temos coisas que hoje são continuidade, né? Então, por exemplo, ouvir o que foi dito, não matarás. Agora, se você desejar alguém, a morte de alguém, você já matou. Então, tem muita coisa que foi ampliada. A gente vai ler e a gente vai falar sobre tudo isso aqui, e eu quero deixar isso aqui tudo nessa série, para que quando alguém ficar me perguntando, eu já tenho aqui para explicar para ela, tá bom? Eu tô estudando muitos sistemas, eu tô lendo muita coisa na história da igreja, eu tô vendo muita coisa, meus irmãos. Muita coisa mesmo, tá bom? E vai ter vídeo sobre tudo isso aí. Vai ter até o tema, assim, mais ou menos no vídeo. Assim, quando alguém ficar me perguntando, eu já tenho um vídeo ali pra mostrar pra pessoa. Se a pessoa concordar comigo ou não concordar, tudo certo. Afinal de contas, ninguém faz a cabeça de ninguém. Eu não tô aqui pra fazer a minha opinião valer em cima de ninguém, não. Eu tô aqui apenas como um jovem cristão que lê a Bíblia e quer expor a fé de maneira prática, tá bom? Quando fala aqui da domínio da lei, também tem a ver muito com a tutoria, né? Porque na antiga aliança você era tutorizado, vamos dizer assim, guardado pela lei, a lei te guardava. Agora em Cristo Jesus, a lei, né, ela existe como a lei de Cristo, obviamente, mas agora é o Espírito Santo de Deus que nos guia. Então na antiga aliança, a lei serviu como um tutor que me levava a Cristo. Então tudo aponta para Cristo. Agora não estamos mais no período de Moisés, nós estamos no período de Cristo. Então agora tudo é regido por meio de Cristo. Moisés e os profetas, eles apontavam para o Cristo que ia vir. O Cristo já veio e ele cumpriu todas as 613 ordenanças. E nos deu o Espírito Santo para que nós, através do Espírito Santo, nós possamos ser fiéis a Deus. Entendeu? Então antes, a lei, ela era escrita em paredes, era escrita em um papel. Agora ela é escrita no nosso coração. E a gente vai ver isso lá em Gálatas também, a questão da lei e da graça. E vemos também nesses livros aqui uma coisa muito interessante, que é que Deus, ele não depende de nós para cumprir o seu plano, mas ele quer que nós estejamos participando do seu plano. Então, por exemplo, assim, a graça de Deus não depende de nós, meus irmãos, porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez naquela cruz. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Agora, mas ele não depende no sentido de, nossa, ele depende de nós.
mas ele quer que nós façamos alguma coisa com isso. Nós recebemos de graça e de graça vamos partir isso para as pessoas. E uma coisa interessante que a gente vai aprender em Romanos é que a lei e a graça são uma coisa só. A gente aprende muitas vezes que nós estávamos na lei, agora estamos na graça, como se fossem duas coisas separadas. Mas quando a gente lê Romanos, a gente percebe que na verdade a graça é a lei de Deus. A lei de Deus é a graça. Já existia graça na antiga aliança, só que agora não é por meio de rituais que eu me achego a Deus, mas por meio do sangue de Cristo vertido na cruz. E agora todo aquele aparato cerimonial que na antiga aliança tinha, na nova, agora foi cumprido em Cristo, e eu olho para Cristo e eu tenho a justificação dos meus pecados em Cristo, tá bom? E a gente vai entender tudo isso lendo Romanos, e também vamos ler bastante coisas sobre isso em Hebreus, em Coríntios, mas principalmente em Hebreus vai ficar mais claro ainda. Mas eu tenho muitas coisas que Deus tem falado ao meu coração sobre esses assuntos, tá bom? Porque são assuntos que infelizmente geram muita discussão nas igrejas, né? Muita discussão. É da lei, é da graça, da antiga aliança, da nova. Como que isso se aplica a nós? Será que isso se aplica a nós? Será que não tem mais nenhum sentido isso aqui? Então, eu gosto de fazer uma série como essa e ir colocando cada coisa dentro do seu tópico. Até o final do ano você vai ouvir muita coisa ainda. E é isso. Eu não posso guardar essa mensagem só para mim. Eu preciso passar lá para as pessoas. Afinal de contas, se ele me libertou, se ele me fez livre, eu tenho que fazer as pessoas livres também, tá bom? Vamos lá. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é uma breve saudação de Paulo, o amor de Paulo pelos cristãos de Roma, seu desejo de vê-los. Principalmente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, como está lá em Atos 19, 21, no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros, em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, como está escrito isso lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então o justo vive pela fé em Cristo, é pela fé no sangue de Cristo. Como eu disse, na antiga aliança, que era a sombra era o lado que refletia, tinha uma sombra aqui, a sombra, eles olhavam para o Cristo que ia vir. Na nova aliança em Cristo, eles olham para o que Cristo já fez. Amém? Então,
Antiga aliança olhavam para o Cristo que ia vir. Nova aliança olham para o Cristo e o que ele fez. E é isso, meu irmão. É isso. E Cristo é maravilhoso. Ele externalizou na cruz aquilo que já foi feito antes da fundação do mundo. Amém? Mas isso aí eu vou explicar em outro vídeo, tá bom? A idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Entregues os gentios a reprováveis sentimentos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o que nós aprendemos em Romanos capítulo 1 é que o pecado ele gera morte, mas a graça ela vem por intermédio de Jesus Cristo. O pecado ele gera morte e o pecado ele está no coração de cada ser humano, seja criança, seja bebê. Você nasce em pecado porque a Escritura diz: em pecado eu nasci e em pecado gerou minha mãe. Então nós nascemos em pecados e nós somos indesculpáveis perante Deus e somos merecedores da ira de Deus. Mas por intermédio de Jesus Cristo nós temos a salvação de nossos pecados, a salvação de nossos erros, a salvação de nossas falhas, e nós temos uma vida nova no Senhor. Então, todos nós éramos merecedores do castigo de Deus, da ira de Deus, mas por causa da vitória de Jesus naquela cruz, Ele absorveu as nossas culpas e foi colocado no madeiro em nosso lugar. Então, o que nos traz a paz hoje é Jesus Cristo. Nenhum de nós era merecedor. Não importava o bem que a gente fazia, a gente sempre voltava e praticava o mal. Mas aí Jesus veio e fez justiça em nosso lugar. Antigamente nós éramos gentios, nós éramos contrários aos estatutos de Deus. Mas agora, por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos amigos de Deus e nós agora temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E não há mais um véu que nos separa de Deus, porque agora Deus se revelou a nós. E que coisa maravilhosa, meus irmãos, porque nós éramos culpados, tanto judeus quanto gentios, e é isso que a gente vai ler amanhã na carta aos Romanos, capítulo 2. Nós éramos indesculpáveis perante Deus. Todos nós, sem dúvida nenhuma, éramos indesculpáveis perante Deus. Mas o seu eterno amor
nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem crer e for batizado será salvo. Crê para que a vida seja transformada, e batismo para testificar diante dos homens. Não para salvação, mas para testificação. Então é isso, meus irmãos. Glória a Deus, porque o mundo vai ficar mais o mundo. Nesses próximos dias a gente vê e a gente tem visto que o mundo ele vai ficar cada vez mais mundo. Mas aquele que serve a Deus de todo o coração deve buscar viver uma vida cada vez mais reta diante de Deus. Por quê? Porque o sujo, ele vai querer se sujar mais, mas o limpo, ele vai se limpar mais. E ele vai ser cada dia mais exemplo para essa humanidade. Então que Deus te conceda, em nome de Jesus, Deus, que Deus nos conceda nesses dias, que nós possamos ser homens e mulheres tementes a Deus. Por quê? Porque os textos aqui mostram homens do fim dos tempos, os últimos dias, fim dos tempos, enfim, homens que desprezam a Deus e praticam todo tipo de mal. Mas nós devemos ser aqueles que buscam a Deus de todo o coração e amamos até mesmo aqueles que não concordam com a gente. Senhor Deus, obrigado por essa palavra de hoje. Pai, nenhum de nós era merecedor do Evangelho. Nenhum de nós era merecedor do amor de Deus. Nem do Evangelho, nem do amor de Deus, nem da graça de Deus. Mas Jesus escolheu voluntariamente pagar o preço em nosso lugar. Senhor Deus, guarda-nos do maligno, Pai, e nos conserve na mensagem do Evangelho. Que isso transforme a minha vida cada dia mais. Que isso transforme o coração dessa pessoa que está assistindo isso aqui. E de toda a família, de todos aqueles que estão assistindo isso aqui. Em nome de Jesus. Nenhum de nós era merecedor do Teu amor, Pai. Mas obrigado porque o Senhor pagou o preço em nosso lugar. E nós temos liberdade em Ti. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã que vamos ler Romanos capítulo 2 e sermos edificados com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Valeu, valeu!